Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta. A música de antigamente era melhor? Fica a pergunta. De novo, vou repetir. A música de antigamente era melhor? É isso que nós vamos ver agora no vídeo feito pela Super Interessante, meu. Isso mesmo, cara. Super Interessante ainda vive. É aquela revistinha que tu comprava lá nos anos 90, nos anos 80. Ela tá aí no formato digital. Tem vídeo no YouTube, espero que eles deixem eu fazer o corte e entregar aí, né? Não me derrubem, não me dê um strike. Vamos curtir juntos aí, então. Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado, com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. A música de antigamente era melhor? Bora lá! Super interessante videozinho, depois eu deixo o link na hora do corte. Em 1861, 7 estados escravagistas do sul dos Estados Unidos se rebelaram contra o resto do país, que queria a abolição. Começava a Guerra de Secessão. Um mal-estar peculiar se espalhou pelas trincheiras. Ele atingiu 5.000 soldados e matou 73. Os sintomas eram melancolia e saudade de casa. Alguns se suicidavam, outros ficavam com o sistema imunológico debilitado. Eles foram diagnosticados com um problema que o médico suíço Johannes Hofer batizou em 1688 de dor pelo retorno. Só que em grego. Na língua de Ulisses, a volta de um herói para casa é chamada de nostos, enquanto a palavra dor é algos. Junte os dois e temos nostalgia. E para os nostálgicos, um dos piores gatilhos sempre foi a música. Até o século XIX, a nostalgia foi tratada como doença psiquiátrica. Na Guerra dos 30 Anos, que rolou na Europa no século XVII, rolavam punições pesadas para os soldados suíços que cantassem essa música aqui. É que os fazendeiros suíços cantavam isso na hora de ordenhar as vacas. A memória de infância dos soldados que cresceram no campo era tão pesada que eles queriam desertar e voltar para casa. A música mudou de lá para cá, mas a nossa relação com ela continua tão forte quanto sempre foi, especialmente quando a gente é jovem. Em 1889, uma pesquisa determinou que as nossas músicas favoritas são as lançadas em média quando a gente tem 24 anos. A maioria de nós curte as canções da infância, é maluco pelos hits da adolescência e juventude e vai odiando cada vez mais tudo que vem depois. Esse estudo foi repetido algumas vezes de lá até aqui. A versão mais recente, publicada em 2022, teve entrevistas com pessoas entre 18 e 84 anos e concluiu que o ápice das nossas preferências rola aos 17 anos. Esse é um momento Com certeza, quem não se lembra aí das músicas da adolescência, não se lembra dos momentos nostálgicos, né? Nostalgia é foda, né? Mas, cara, puta, eu, por exemplo, curto muito os anos 90, assim, né? A era grunge, assim, eu ouvi demais, né, cara? Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots, e até algumas coisas mais alternativas, como Dinosaur Jr., algo mais pop, como o Smashing Pumpkins, que já chegou a ser uma das grandes bandas, ou a maior banda do mundo ali, no seu álbum Melancholy. Todas essas músicas fazem parte do imaginário, né, da pessoa Marcelo Scherer, né? E você tem a sua aí do outro lado, tenho certeza, né? Não importa a idade que você tenha, em algum momento, né, lá pelos, né, dos 12 aos 18, 20 anos, ficou marcado, registrado aí para sempre nas nossas memórias. formativo, em que a gente está começando a sair de casa, fazer amizade e tendo um monte de experiências pela primeira vez. Tem até um fenômeno chamado Reminiscence Bump, que é o jeito chique de dizer que a maior parte das memórias que as pessoas consideram significativas são desta época da vida. Você tem um componente da memória afetiva que é muito forte, o que na minha geração faz com que pessoas acreditem que certas bandas dos anos 80 eram ótimas.
e não eram. Esse é o Sérgio Martins, jornalista e crítico musical que escreve na Billboard e em vários outros veículos. Ele explicou que o tempo funciona como um filtro da música pop. Você tem acesso a tudo que é lançado hoje. Já quando você vai ouvir as músicas antigas, as que eram ruins já foram esquecidas, e existe quase um consenso sobre quais são os clássicos. Na década de 90, para cada Mamonas Assassinas, que eu particularmente gosto, acho engraçado, acho divertido, você teve, sei lá, Braulio e seus penteiros. Você teve 20 Braulio e seus penteiros. Puta merda, velho. Porra, quem não se lembra, né, meu, da enxurrada de bandas engraçadinhas. Felipe Vlut mandou R$5. O melhor programa de quinta-feira à noite desde Linha Direta. Live da Desconecta toda quinta às 8. Boa, a linha direta é boa, meu. Valeu, Felipão. Obrigado, meu querido. Forte abraço. Mas, cara, quem não se lembra das bandas engraçadinhas dos anos 90 ali, né, do Mamonas, né? A gente teve coisas... Aqui no Rio Grande do Sul, cara, a gente teve várias bandas. Aqui, talvez a que mais se destacou foi Maria do Relento, né, com a música Conhece o Mário, ou o Melara. Pro resto do país, pra galera que não sabe o que é o Melara era um bandido que conseguiu fugir da prisão, pegou um carro e bateu na época, né, nos hotéis mais chiques aqui de Porto Alegre, que era o Plaza São Rafael. Ele entrou com o carro adentro, assim, do Plaza, que é a frente do hotel, né? E depois, obviamente, né, foi preso ali, né? Mas várias bandas, né, cara? Inclusive... na Rock Brigade aí, quem lia Rock Brigade dos anos 90 deve se lembrar, cara, que tinha aquelas sessões de demos, né? E como tinha banda engraçadinha do interior paulista. Tu começava a ler as resenhas ali, porque as resenhas eram curtas pras demos, né? Ah, mais uma banda engraçadinha do interior paulista, né? Ou uma banda de rock engraçadinha do interior paulista. Então se proliferou muito essa onda, assim, né, cara? Não que Mamonas seja ruim, né? Apenas fazendo um parêntese aí do que o... Então, assim, quando você fala, porque no meu tempo era melhor, eu faço minhas as palavras do Marcelo Nova, uma vez que eu conversei. Não era que era bom no seu tempo, é que era no seu tempo, você vivia a tua vida de uma forma mais despreocupada, você não tinha boleto para pagar, você não tinha aluguel, você não tinha nada. Outro problema é que o cérebro gosta da zona de conforto. Ele quer satisfazer expectativas musicais, tipo que esse acorde aqui quer ir para esse aqui. E quando a gente se acostuma com o estilo e as convenções dele, vai ficando cada vez mais incômodo ampliar os horizontes. O neurocientista Gabriel Rego explica. Eu acho que tem umas questões de padrão, né? O cérebro da gente gosta de ter essa facilidade em detectar padrões, né? E os padrões sonoros, eles têm um efeito de prazer, né? Como se você consegue um efeito de expectativa muito forte com música. Na transição dos anos 90 para os anos 2000, o rap gerou uma mudança gigante no pop mainstream. Muitas músicas passaram a girar em torno da denunciação da letra, às vezes bem rápido. Isso fez a complexidade das melodias, em média, diminuir. E existem estudos bem completos sobre isso. Tipo esse aqui, que analisou todos os hits do top 5 da Billboard entre 1950 e 2023. Eles perceberam que os vocais passaram a trocar menos de nota e a escolher notas menos ousadas no contexto da tonalidade da música. Por outro lado, o número de notas cantadas por música aumentou. E, obviamente, as letras de um rapper são mais longas e complexas. Essas são escolhas estilísticas, nada disso é sinônimo de qualidade. Mas, para quem se acostumou com os hits antigos, vai ficando cada vez mais difícil sentir familiaridade com os novos. Sempre foi assim. O crítico José Ramos Chinhorão, que nasceu em 1928 e era uma enciclopédia ambulante da música brasileira, dizia ter pena do Tom Jobim, porque na visão dele o Jobim não fazia música brasileira autêntica. Uma outra coisa que mudou dos anos 50 até aqui foi o papel dos produtores na composição. O site The Pudding descobriu que, entre 1985 e 89, só 19% dos hits top 5 da Billboard tinham produtor nos créditos de composição. Já entre 2010 e 2014, 43% dos hits tiveram mão dos produtores. O número de assinaturas por canção também aumentou. A maioria das músicas no final dos anos 80 era composta por apenas 2 pessoas, e só 7 hits dessa época tiveram 3 autores. Hoje tem música com 10 autores, tipo Uptown Funk, do Bruno Mars, e Havana, da Camila Cabello. Isso acontece um pouco porque todo
Tem muito mesmo, cara, tem muito mesmo. Inclusive, né, tem uma fábrica, é assim que a gente vai chamar, cara, uma fábrica de compositores na música sertaneja, né? Assim, inclusive foi tema de... Acho que eu não lembro se foi acho que foi alguma matéria do Fantástico que apresentou isso há uns 2, 3 anos, assim. Ou seja, os caras reúnem lá vários compositores dentro do estúdio, né? Dentro de um hub cultural, né? Da cultura deles, né, deixamos claro. De sertanejos, e os caras produzem ali hits atrás de hits e depois vão distribuindo para os cantores, né? Então os cantores meio que viraram os intérpretes, né? Para essa galera desse cenário. E quando eles vão entregar, normalmente tem 2, 3, como ele falou, né? Tinha 2, 3 antigamente. Hoje, cara, são 5, 6 caras que criaram a música, né? E os cantores sertanejos viraram intérpretes, ninguém mais... Óbvio, tô generalizando aqui, né? Mas ninguém mais produz, né? Ninguém mais faz a sua própria música. Todo mundo quer compartilhar os royalties, mas também é um sintoma de como funciona a linha de produção do pop contemporâneo. O maior hitmaker dos últimos 20 anos é o sueco Max Martin, com 27 primeiros lugares na Billboard. Você Caralho, nem conhecia. pode não conhecer o nome dele, mas você já ouviu I Want It That Way, do Backstreet Boys, Baby One More Time, da Britney, ou Blinding Lights, do The Weeknd. Tá, mas esses dois ali eram anos 90, né? Fora o The Weeknd agora, que é mais atual, os outros ali eram anos 90, né? O Martin é um camaleão. Ele se adapta a cada artista, lê o contexto cultural do momento e conjura uma música feita sob encomenda para estourar. Bem diferente da dupla Lennon e McCartney, que cantava as próprias músicas com a própria banda. Desde os anos 2000, a colaboração entre produtores e artistas solo tomou os rankings e jogou as bandas para escanteio. Vários gêneros que giram em torno de figuras individuais ganharam proeminência. É só pensar nas divas pop e nos MCs de rap, funk e trap. Então tá aí mais um motivo para quem passou dos 30 a estranhar a música atual. Você provavelmente cresceu ouvindo bandas, ou pelo menos artistas solo que davam um papel importante pra banda. Enquanto hoje é comum um DJ acompanhar um rapper, ou mesmo a Madonna fazer um show inteiro sem banda. Uma outra questão é que a nossa capacidade de concentração foi pras cucuias com o feed infinito das redes sociais. Ficou mais difícil fazer um Cara, tá cada dia mais bizarro, né? Qualquer coisa que tu vai ver no YouTube, por exemplo, eu particularmente não vou pro TikTok por causa disso. São vídeos curtos e tu entra num loop infinito, né? Então, pô, se é pra parar o meu tempo pra ver alguma coisa, eu vou pro YouTube. E aí, pelo menos, né? Ok, não é a maior profundidade do mundo, não é como ler um livro, mas a profundidade já vai um pouco mais. Por exemplo, um vídeo de 8 minutos como esse te traz muito mais informação, te traz muito mais profundidade no tema do que, cara, o cara em 30 segundos te entregar uma parada no TikTok. E isso é um puta problema, né, cara? A questão da atenção, né? A gente não tem mais saco, cara, pra ver filme, né? O filme tá muito devagar. Se é um filme europeu, por exemplo, vai ver um filme europeu aí, quero ver tu durar 2 horas vendo um filme europeu. Tu quer ação, né, meu? Porradaria. Isso que ele falou é uma verdade. pop comprido como Tiny Dancer, do Elton John, em que o refrão só entra no 3º minuto. Junte isso com o Spotify e o YouTube, em que as playlists são mais proeminentes e o algoritmo reina supremo, e é natural que emplacar um disco tenha ficado mais difícil, ainda que não impossível, como provou a Olivia Rodrigo com Sour. É claro que isso não é uma exclusividade da era do TikTok. Em 65, as rádios não queriam tocar Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, porque ela durava 6 minutos. Mas é fato que os anos 70 tiveram muitos álbuns experimentais e megalomaníacos saindo por grandes gravadoras, o que é bem mais raro agora. O Frank Zappa ele usava um termo para se referir aos donos de gravadora dessa época, dos anos 60 e dos anos 70, como I don't know guys, tipo, sei lá. Os tios do sei lá. Esse é o Felipe Vassão, produtor do hit Amarelo do Emicida e comandante de um canal do TikTok sobre música com 300 mil seguidores. E o que ele conta é assim, pô, nessa época os caras tinham tanta margem de lucro com a indústria fonográfica que tava efervescendo, tava tomando forma ainda, que tudo que fosse proposto pra eles, os caras respondiam com I don't know, tipo bora lá, vamos ver. Então assim, vamos fazer uma capa do disco contratando o melhor fotógrafo do mundo, vamos ver, no I don't know. Vamos gravar um disco com 3 fitas sincronizadas no estúdio, vamos ter que gastar uma... I don't know, vamos ver o que acontece. Então assim, começou a se experimentar e a dar muita liberdade criativa, porque
basicamente a conta do Led Zeppelin pagava todas as outras bandas que não deram certo. Isso ajuda a explicar por que o ranking de melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone continua tendo uma maioria esmagadora de discos dos anos 70, ainda que a primeira versão desse ranking tenha saído em 2003, e que, na versão de 2020, haja uma variedade de gênero, idade e etnia muito maior entre os críticos que votam. Os anos 70 foram um momento em que dava para usar mais dentro das gravadoras. Hoje, está muito mais difícil ganhar dinheiro com discos e streaming, e as apostas dos empresários precisam ser mais seguras. Discos experimentais, que nem os Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, acabam sendo mais uma coisa da cena independente. Cena independente que, é claro, ainda olha com devoção para essa época. Assim, tem muita coisa que envelheceu mal, mas boa parte das coisas envelheceu bem, assim, em termos de atitude, de visual, de androginia, de sexualidade. Tudo parecia muito progressista. Vivo David Bowie, né, cara? Essa é a jornalista cultural Dora Guerra, do G1, do podcast Queijo Quente e autora da newsletter Semi-Breve. Assim, pode ser uma visão romantizada minha, eu não tava lá pra saber. Mas eu acho que me parece que o negócio estava mais solto mesmo. E se você for pegar dos anos 80 pra frente, essas coisas todas que eu citei começam a ser freadas. A gente pode passar mais meia hora listando todas as outras diferenças na composição, gravação e distribuição de música dos anos 50 até aqui, que passam até pela importância da aparência do artista desde a era MTV. Nas palavras do Vassão, se você olhar a cara dos artistas dos anos 60, dos anos 70 até 80, as pessoas bizarras de feia, os caras com os dentes tortos, fudidos, uns malucos meio gordinhos, mas, sabe assim, e tudo certo, o cara canta pra caralho, manda brasa, bro. Cara, o cara é músico, ele não é modelo, né? E como mudou, né? O Vassão, ele tá trazendo aí uma visão de como mudou a cena, né? Ele não tá dizendo que é certo ou errado, né? Não tá dizendo que o certo é ter artistas bonitos, né? Mas sim trazendo esse contraponto, assim, né? Como mudou a indústria da música, né? 70, até 70, ali, início dos 80. A gente pegava os caras realmente que ele comentou, né? Os caras que, se tu olhar hoje, não tem perfil nenhum, né, cara? Porra, pega a Taylor Swift, uma baita loira, alta, lindaça, né? Pega a Billie Eilish, uma beleza excêntrica, né? Exótica, diferente, mas não deixa de ser bonito. Então, como mudou a percepção de artistas pop, né? Assim. Hoje em dia não, todo mundo é super tipo modelete, gostoso, sempre mostrando pele pra cacete, tem uma exigência de você ser um pedaço de carne, assim, sabe? O grau em que essas diferenças importam sempre será discutível. Será que os paletós dos Beatles já não eram uma exigência estética? Sempre vão existir semelhanças e diferenças entre o presente e o passado, e gente construindo argumentos a partir delas. Só não dá pra discordar de uma coisa: o mundo seria triste se a música tivesse parado no Chopin. Tudo que você gosta existe porque alguém fez algo diferente em algum ponto da história, e ouviu dos mais velhos que aquilo não prestava. Cada música é um retrato da sua época, filtrado pelos olhos de um compositor em um canto específico do tempo e do espaço. Da próxima vez que você abrir o Spotify, então, não pense nele como uma bagunça de faixas esperando a sua aprovação. Ele é mais próximo de um Aleph. Esse é um objeto mágico imaginado pelo escritor Jorge Luis Borges, que permite ver ao mesmo tempo tudo que existe, existiu e existirá. A coleção de músicas que existe no mundo é isso, uma janela ao que estava passando na cabeça de um montão de compositores de vários tempos e lugares, e uma chance de entender como cada um deles viu o mundo, sem preconceitos. Demais, cara. Baita vídeo, hein? Super interessante e matou a pau, hein? Porra, me lembrei dos bons tempos da Super Interessante, onde a gente lia a revista porque era massa demais, né, cara? Bateu a nostalgia agora, né? Como ele iniciou o vídeo, né? E, cara, a questão da música, né? A gente tem o lance de, porra, a música antiga que era boa, mas tem coisa boa ainda nos dias de hoje. Tem várias bandas novas aí surgindo. É que elas não são, né? Principalmente o estilo que a gente gosta, ou pelo menos o estilo que a galera que gosta e vem pra Desconecta é o rock, né, cara? Então a gente não tem mais aquele... O rock ele não é mais mainstream, né? Até os anos 90 ele estourou, né, cara? Porra, tocava direto na MTV, tocava em rádio pra caralho, tocava em festas, né? Tocava em... Puta, tu ia num bar, tava tocando, pra tomar uma cerveja, tava tocando, tu ia... Puta, qualquer lugar tava tocando rock, né? Mas hoje não é mais assim, né, cara?
patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velute.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.